Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, e vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Diga comigo junto: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. De novo, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante.
desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém haverá que o espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo e da alegria, a voz de noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Diga, Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Preste bem atenção nisso. Esse texto está muito ligado à nossa vida espiritual. Esse texto aqui. Porque o povo estava fazendo um trabalho inútil, eles estavam confiando no templo. E sabe por quê? Porque havia uma promessa citada lá em 2 Crônicas 20, e foi a bênção que Deus deu lá na vida do rei Salomão, quando ele consagrou o templo. A Bíblia diz que Deus prometeu a Salomão que as suas mãos estariam estendidas e os seus olhos e ouvidos voltados para toda oração que se fizesse naquele lugar que leva o nome dele. E aí, quando viesse a peste, a fome, a espada, a nudez, quando viessem os problemas, as enfermidades, os ataques dos inimigos, todo aquele que entrasse naquele lugar que leva o nome do Senhor, clamaria ao Senhor, ele ouviria e responderia. Então, naquele dia que Salomão consagrou aquele templo, ele mesmo, Salomão, fez sacrifícios, muitos sacrifícios. Olha, não sei quantos mil bois, não sei quantos carneiros, ovelhas, pombas foram matados em sacrifício naquele dia. Porém, irmãos, o Senhor está dizendo aqui que ele não pediu isso. Em contramão desse falso evangelho que é pregado hoje, né? Em contramão, porque o Senhor não pediu para você acender o fogo do altar para sacrificar animais, para sacrificar coisas que não fossem realmente digamos assim, a objetividade maior de Deus, que era a vida do homem, a ligação do homem com ele. Então o homem religioso daquela época se voltou para aqueles sacrifícios, para aquelas oferendas, e esqueceu da sua relação com Deus. Então o sacrifício no templo se tornou uma autojustificação. Eles podiam pecar, e depois faziam uma oferta, entregavam os dízimos e estava tudo bem. Participavam de uma liturgia de culto e estava tudo bem. Então o culto deixou de ser uma forma de adoração a Deus e passou a ser um lugar, digamos assim, de autoconfiança ou de autoafirmação.
para aqueles que estavam no pecado, não saíam do pecado, viviam na prática do pecado. Porque quando você vem à casa de Deus e você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas a questão não é uma questão de perdão ou remissão, mas de uma falsa adoração. Eles estavam sendo falsos adoradores. E os que ensinavam eram falsos ensinadores. Então, eram falsos ensinando a falsos. Falsos ensinadores, falsos mestres ensinando a falsos adoradores. Então, quando você repete uma mentira muitas vezes, para alguns incautos, indoutos, inconstantes, aquela mentira se torna uma verdade. É por isso que no jogo da internet aí você vê muito fake news, né? Seja de um lado, seja de outro. Nós vivemos num país que está super dividido. Mas você vê muito fake news, por quê? Porque quando se repete uma mentira várias vezes, o povo começa a acreditar, principalmente quem não tem cultura, quem não tem uma noção da verdade. Porém, irmãos, nós não podemos negligenciar o conhecimento de Deus. Nós não podemos nos afastar do entendimento das coisas do Senhor. Nós não podemos trocar os valores espirituais por valores materiais. Nós não podemos, de forma alguma, desfocar a nossa visão. O nosso alvo é Cristo. Amém ou não amém? Mas nós estamos falando de um período em que Jesus ainda não tinha vindo. Porém, se você leu comigo nessa semana, lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que as coisas do Antigo Testamento eram coisas que aconteceram como prova das coisas que viriam a acontecer. Ou seja, você olha para o Antigo Testamento e observa que as coisas do Antigo Testamento, de forma alegórica, de forma simbólica, elas são, de fato, verdadeiras profecias daquilo que nós estamos vivenciando hoje. O que já foi, o que é e até aquilo que será. Por isso que nós temos que olhar para esse texto não como um texto de um tempo anterior a Cristo, não como um texto do Antigo Testamento, mas nós temos que tirar desse texto a lição que ele tem para nos dar. A lição que Deus, através do profeta Jeremias, fez que esse texto fosse escrito a fim de que eu e você não cometêssemos o mesmo erro de aprendermos com falsos ensinadores e de praticarmos uma falsa doutrina, de negligenciarmos o verdadeiro ensino. Quando Jesus falava na sua época aqui, quando ele veio, ele disse sempre, em verdade, e aí ele, de uma forma pleonástica, ele dizia, em verdade, eu vos digo. E por que Jesus cometia esse pleonasmo linguístico? Por que ele redundava o pleonasmo? Por que ele falava verdade e verdade? Porque havia na liturgia religiosa, no proselitismo da época, muitas inverdades. Muitos falsos ensinos, muitas falsas doutrinas, principalmente entre os judeus. O judaísmo, até hoje, ele não acredita em Cristo como o Messias. A distorção que esse povo vive hoje é exatamente o resultado deles no passado, nesse Antigo Testamento, não terem focado no alvo, não terem entendido as diversas vezes que Deus os repreendeu, que Deus os exortou. Nós não estamos falando de uma vez, nós estamos falando de várias vezes que Deus fala, para com essa atitude formal, para com essa coisa de querer se relacionar através de falsos sacrifícios, de ideologias, de filosofias, de repetições religiosas. Você não tem que falar comigo com repetições vãs. Nós vemos, infelizmente, em uma outra religião, pessoas repetem rezas e rezas, né? Várias vezes. E por quê? Será que Deus é surdo? A própria palavra repreende que nós não podemos falar com Deus usando de vãs repetições. Mas em outras religiões, e você vai ver no hinduísmo, no sheichonoísmo, você vai ver no catolicismo romano, porque nós devemos saber que a nossa igreja ela é protestante, né? Mas ela é católica, apostólica, católica quer dizer universal, apostólica que vem dos apóstolos. E ela não é romana, porque ela não vem de Roma, ela é cristã, porque ela vem de Cristo.
Então, se alguém te perguntar qual é a tua religião, você pode dizer, eu sou evangélico, porque é a única forma do povo entender. Mas se você tem um pouco de teologia na vida, você vai dizer, eu sou católico, apostólico, cristão. Porque eu não tenho uma linha de descendência espiritual em Roma. Roma não tem nada para mim. Foi Roma que matou Cristo. Foi Roma junto com um povo judeu que não entendia o chamado, que não percebeu o caminho, a verdade e a vida. De forma que eu não posso ser uma pessoa que vive o romanismo, e sim o cristianismo. Quando eu vivo o romanismo, eu pratico as mesmas obras do povo aqui em Jeremias capítulo 7. O fazimento de deuses, a adoração, a idolatria, ou no latim a indololatria. Essa idolatria dessa época é a mesma idolatria do romanismo, do sheichonoísmo, do hinduísmo. Se você chegar na Índia, por volta de 6 da tarde, é um fumacê horroroso, de várias cores, porque eles têm mais de 22 mil deuses que são adorados. 22 mil imagens de escultura levantadas, imagina isso? E às 6 da tarde, eles acendem os incensos aromáticos, eles acendem as fumaças de adoração aos seus 22 mil deuses. Então fica aquela coisa. Por isso, irmãos, que nós temos que, perto da volta de Jesus, entender Jeremias 7. Amém? Porque muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores têm levado o povo ao erro, mesmo dentro da igreja evangélica. Por que nós somos protestantes, vocês sabem? Porque nós, diga nós, lá na época de John Hus, diga John Hus, William Tyndale, Jerônimo, todos esses foram padres da igreja católica, viu? Reformistas. Todos eles foram homens que traduziram a Bíblia. E diga Martinho Lutero, que era advogado e padre. Esses homens se levantaram contra a falsa adoração de Roma. Roma continua crendo na deusa dos céus. Quem é a deusa dos céus? Quem é a deusa dos céus de Roma? Quem é, gente? Diga. Não tenha medo, diga. Isso, Maria. Mas Maria não se declarou deusa. Maria aceitou Jesus. No Cântico de Maria tem ela aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor. Ela não usurpou, não quis se colocar acima de Cristo. Ao contrário, ela percebeu o seu lugar e o chamou de meu Senhor e meu Salvador. Amém ou não amém? Então, queridos, que erro é esse? Já vem do passado. A mãe de Nimrod, que era amante dele, que adorava o filho, mas com amor carnal, ela se autoproclamou deusa. E se você for lá nos Estados Unidos, tem a Estátua da Liberdade, sim ou não? E aquela lá, a Estátua da Liberdade, assim como aquela imagem daquela deusa cega que você vai ver em qualquer símbolo da OAB, não é outra senão a deusa dos céus. Na sua cédula de dinheiro aí de R$2, eu não sei se em todos, que eu, sinceramente, ela sabe, eu não sou muito de ficar pegando em dinheiro não, sabe? Mas acho que em todas as cédulas tem ela atrás, não tem? Ou não? Sim ou não? Me responda, eu não sei. Acho que tem, né? Essa deusa atrás. E ela é a deusa dos céus. Em todo o misticismo romano, grego, babilônico, você vai ver essa deusa dos céus sendo adorada. Bispo, o que eu tenho que fazer? Você tem que entender que nós temos 4 pontos aqui no Jeremias 7. Diga, primeiro ponto. Templo não protege você, a não ser da chuva. Porque o povo daquela época pensava assim, se eu entrar no templo eu estou protegido. Se eu fizer minha oração lá, Deus me responde.
Mas a reclamação de Deus é que o povo entrava, fazia sacrifícios com ideologias que não pertenciam ao Senhor. E praticava o pecado, continuavam fazendo tudo que Deus condenava. Aí no texto está claro Deus dizendo, eu não aceito isso. Mas se você olhar em Isaías capítulo 1, você vai ler o mesmo Deus, em Isaías capítulo 1, reclamando que o povo estava doente do alto da cabeça à planta dos pés, porque levavam e faziam adorações erradas. Me perdoe aí os irmãos que gostam de guardar sábado, os crentes judaicos. Tem crente que bota kippá na cabeça e se veste de judeuzinho, né? Deus me livre disso. Eu amo Israel, abençoo Israel, mas não sou judeu, sou cearense da gema. E digo para você, cristão, não queira ser judeu, porque a ira de Deus vai vir sobre Israel e sobre a igreja desviada, a igreja da apostasia. Em vez desse evangelho do século 21 cristianizar o povo, está judaizando. Isso é uma armadilha do inferno. O povo quer ser judeu em vez de querer ser cristão. O apóstolo Paulo chamava o judaísmo de congregação de Satanás, porque eles rejeitavam Cristo, as obras de Cristo. Como que a gente quer ser judeu, irmão? Como que tem aí G12, G15, G24, sei lá quais os nomes que estão inventando aí, e dizendo, vamos botar a estrela de Israel, vamos botar a estrela de Davi, vamos colocar, consagrar altar, fazer tudo do mesmo jeito que se fazia no passado. Há igrejas que fazem fogueiras de adoração, há outras que constroem templo de Salomão, e Deus diz aqui em Jeremias que o templo não vai salvar ninguém. Quem quer ser salvo? Então se cristianize. Diga para o seu irmão, assim, irmão, se cristianize. Você não tem nada no romanismo, no judaísmo, no hinduísmo, no xenoísmo ou qualquer ismo do mundo, mas no cristianismo você tem salvação. No cristianismo você tem. Então, do versículo 1 ao 15, você vai ver o templo, Deus falando do templo como lugar que não dá proteção àqueles que não entenderam o chamado. Do versículo 16 ao 20 que nós acabamos de ler, nós vemos que a intercessão do profeta Jeremias não poderia trazer a salvação. Isso quer dizer o quê? O Senhor está dizendo, não interceda, versículo 16, tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Gente, é muito sério, o povo hoje quer um homem que seja um semideus na vida deles. Esse homem, eles chegam para o homem e dizem, homem, profeta. E aí nós temos várias igrejas hoje que os homens se colocam numa posição muito assim, né? Muito assim. Eu estava vendo no rádio o testemunho de uma mulher que disse que comeu o pão da revelação e foi curada. Eu disse, eu tive padaria e nunca vi esse pão lá. Eu tive padaria e não tinha esse pão da revelação. Eu já li a Bíblia de ponta a ponta e nunca conheci esse pão. Porque o que a Bíblia fala é do pão da vida. E quem falou foi Jesus. Eu sou o pão da vida. Você quer ser enganado? Seja. Mas se você não quer, a verdade te libertará. João 8. Amém? 32. Conhecereis a verdade. E ela é que vai te libertar. Falsos conceitos. Crente, você pode consagrar uma água, ou até um pedaço de pão, ou um peixe, ou uma cadeira dessa, e dizer, senta que tu vai ser curado. Bebe que tu vai ser curado. Come que tu vai ser curado. Mas quem curou não foi a cadeira, não foi a água, não foi o pão. Foi Deus. Foi o teu clamor, foi a oração que Deus ouviu e fez. Amém? Deus usava o lenço de Paulo para isso. Mas não era o lenço sagrado que hoje o pessoal entrega. Não era o lenço sagrado que o povo briga para perceber um.
Não, irmão, era o poder de Deus ali agindo no meio do povo. Então nós podemos errar, e errar muito, quando a gente transforma as coisas em Deus. A gente fala do romanismo, que cria imagens de escultura, de deuses, mas nós, pseudo-evangélico, quando eu digo nós, esse povo, não eu, graças a Deus, nem você, em nome de Jesus. Mas tem muito evangélico hoje que adora o pão, adora a água, adora o sal grosso, sim ou não? E isso tudo poderia ser instrumento de fé e nunca um substituto da sua fé. Nunca algo que você pudesse adorar ou algo que você pudesse ter tanta necessidade que você sai de casa para pegar água sagrada, para pegar o óleo sagrado, para pegar o sal sagrado, mas você não sai de casa para ouvir a palavra de Deus. Você não sai de casa para adorar o Senhor. Qual é a motivação do falso evangelho? É coisificar você. Não é fazer de você um filho de Deus. Porque filho de Deus, a Bíblia diz, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus, conhece Jesus, conhece o caminho, sabe a verdade e vive a vida que Deus prometeu. Filho de Deus não é enganado, porque filho de Deus tem o Espírito de Deus que revela o oculto. Filho de Deus, irmão, tem um prognóstico de vida totalmente outro. Ele não é mais um na religião, ele é ligado direto com Deus. Então, aí do versículo 21 ao 28, porque do 16 ao 20 eu quero te ensinar que você não precisa de mim para servir a Deus. Você precisa de mim só para te ensinar o caminho. Amém? Porque a tua oração é ouvida por Deus, se você tiver comunhão. Você pode expulsar demônio, curar enfermo, não é só pastor que faz isso. Você foi chamado, como eu fui chamado, para pregar o evangelho e ganhar as almas. Você não é menos que eu, porque eu estou aqui, você está aí. Quem está entendendo isso? Não se sinta um semifilho. Você não é um semifilho. Não coloque nenhum homem no altar da adoração, porque a este lugar só Deus pode estar. Neste lugar de adoração. Deus não dá a glória dele a outro, nem a imagem de escultura, nem a homem nenhum. Quando John Lennon disse, nós Beatles somos mais famosos do que Jesus Cristo, mataram ele. Titanic afundou no dia que o cara que fez o projeto disse, esse daí nem Deus afunda. Na primeira viagem foi embora. Irmãos, a terceira coisa, diga a terceira coisa. A mera multiplicação dos sacrifícios desagrada a Deus. Deus quer de você hoje um sacrifício especial. Sabe qual é? Romanos 12, 1 e 2. Abra. Se você for chamado para outro tipo de sacrifício, fogueira santa, fogueira não sei de quê, cai fora. Pula. Isso daí não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com... Pode aguçar a tua fé, mas não tem nada a ver com Bíblia. É engoldo. Quer saber mais? É para arrancar teu dinheiro. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do Espírito Santo. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso, olha que sacrifício, o vosso corpo, por sacrifício vivo, por sacrifício santo, por sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se engane, se você, no seu corpo, praticar o sacrifício vivo, santo e agradável, apresentando o seu corpo a Deus, para não ser manipulado no pecado, para não fornicar, não prostituir, não adulterar, não mentir, não roubar, não enganar. Se isso você fizer, você o faz como um culto racional a Deus. Porque no mundo de Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo, para ser santo tem que buscar o Senhor. Tem que entender o Evangelho e tem que ter o Espírito de Deus. Verso 2. E não vos conformeis com este século. Na tradução original é cosmos.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, que mais? Agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entende racionalmente, você é renovado na mente para perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você está realmente servindo o Senhor. Esse é o sacrifício. Porque que o problema nosso é pensar, irmãos, que Deus, Ele vai se conformar com a tua vinda ao templo para você sentar e me ouvir. Isso não é o que Deus quer. Você está aí em assembleia solene para aprender e praticar. Amém? Mas o culto que você faz a Deus, que você presta a Deus, começa de manhã quando você acorda. Quando você abre seus olhinhos amanhã de manhã, quando você vai dormir hoje à noite, e quando você acorda de manhã, começa um culto, onde você vai ser testemunho vivo da palavra, da presença do Espírito, de uma fé genuína, onde você vai se manifestar na sociedade como alguém que afirma o cristianismo, que não deforma a fé, que não romaniza ninguém, que não aceita as indulgências ou a idolatria, ou qualquer tipo de ideologia de gênero. Você repugna o pecado. Você assumiu uma postura outra deste mundo. Você não faz mais parte desse cosmos, desse presente século. Você não se amolda a esse falso evangelho. Não, você é inconformado com isso. Como eu sou, e você diz, não é assim. Então você já começa de manhã, nos primeiros passos. Quem te encontra vai te chamar talvez de chato, ou qualquer coisa no gênero, porque vai dizer, poxa, a gente não pode nem brincar com ele. Você não brinca com coisa santa. Você é um santo de Deus, se você entende isso. Então, do versículo 21 ao 28, você entende as palavras de Jeremias. Mas eu vou citar também alguém muito importante, que fez uma pergunta que eu acho que todos vocês, como eu, deveriam fazer cotidianamente, dioturnamente até. Vocês querem saber qual é? E quem é? Você vai lá para Miqueias capítulo 6, por favor. Ouvi agora o que diz o Senhor, versículo 1. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem o quê? Controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em quê? Juízo. Com quem? Com quem? Israel. Não é com a igreja. Atenção, o povo que é pós-tribulacionista, que é mesotribulacionista, ouça o que está dito aqui pelo profeta Miqueias. Eu sou pré-tribulacionista e mais ainda, sou dispensacionalista. Por quê? Porque no dispensacionalismo eu entendo que Israel é Israel e a igreja é a igreja. O que Deus trata com Israel e a visão de Daniel é para Israel. Nós estamos vivendo o lapso temporal da graça, onde, através de Jesus e dos apóstolos, nasce a igreja, a noiva. Amém? Nós só temos 2000 anos de existência como igreja. Então entenda isso. Nós somos a noiva. O noivo vem buscar a noiva, ele não vem buscar Israel. Israel é chamado povo meu. A noiva é a igreja, a eclésia. Amém? Entenderam isso? Então vamos lá. Diga, Jesus está vindo. Está mesmo. Olha o que diz aqui. Ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu,
que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, não é igreja minha, é povo meu. Lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. E aí vem a grande pergunta que não quer calar. Diz aqui, com que me apresentarei ao Senhor? Diga, com que eu me apresentarei ao Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode entrar na presença de Deus de mãos vazias. Com que você vai se apresentar ao Senhor? Com que você está se apresentando hoje a Deus? Vamos lá. Presta atenção. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém ou não amém? Deus está sendo muito claro que ele não estava ligado com aquelas apresentações de holocausto e sacrifício. E aqui em Isaías capítulo 1, ele diz assim, que coisa linda que ele fala aqui, ele diz assim, versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados. Bispo, os sábados, mas sábado é o dia santo? Não, meu irmão, dia santo é todo dia. Todo dia é dia santo. Amanda remiu o tempo, né? Mas remiu o sábado. A ordem de remir o sábado foi para Israel, mas para a igreja é o tempo. Nós temos dois tipos de tempo. O Cronos, que é esse que você olha para o relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Nós temos que entender o Kairos no Cronos. Nós temos que perceber que no Cronos, nesse tempo de vida, nós temos que viver o tempo de Deus. Amém? O Kairos. Então vamos lá. E a convocação das congregações. Não posso suportar. Quando se reúne a congregação, ele diz, eu não posso suportar. Olha que coisa. Deus não suporta uma coisa. O que é? Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deixa eu explicar melhor. Aleluia, aleluia. Termina o culto. Vai fazer bobagem. Traga seu dízimo e oferta. Você, puxa, meu pecado está muito grande, vou tomar um pouquinho. Rapaz, essa vez eu acho que eu vou dar 2 vezes o dízimo, porque eu fiz tanta bobagem esse mês. E eu roubei tanta gente. Que eu tenho que entregar o dízimo pelo menos dobrado. Para alguma coisa dar certo na minha vida. Sai dessa. Isso aqui não é lugar de você pedir perdão, não. Aqui é o lugar de você reconhecer o perdão. Amém? Aqui você reconhece a obra do Espírito Santo, da igreja, do ministério na sua vida. Sendo fiel nos dízimos e ofertas. Mas não é lugar de você pedir perdão, não. Quem entendeu isso? Deus não concorda com esse falso evangelho onde pessoas adoram com as suas bocas, mas o seu coração está distante de Deus. Chega, irmão. Na igreja é um santo, em casa é o demônio.
Chega. Olha que Deus, lá em Romanos capítulo 1 diz, eu os abandonei às paixões infames. Deus não suporta, então ele prefere, ele falou com Roma através de Paulo, olha, se quer ser ruim, vai ser ruim. Quer casar com homem, mulher com mulher, então casa. Tem igreja de gay, não tem? Então casa, vai para lá. Problema seu. Eu os abandonei a esse tipo de coisa, cometendo torpeza, sendo desleal no contrato, falando mal das coisas de Deus, criticando, entendeu? Deus, vai lá, Deus deixa. Lá em 2 Pedro 3 ele diz, falam mal das dignidades do Senhor, que são os profetas de Deus, os pastores. Falam mal, enquanto que os anjos, que são maiores em força e poder, não ousam blasfemar contra eles. Mas estes, como animais feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem. Deus entrega. Você pode continuar usando a tua língua como inflamação infernal. Ou você pode rejeitar todo esse falso ensino, essa falsa ideologia que não é de Cristo, e você entrar em um propósito de vida com o Espírito Santo e com a palavra. Aí sua língua vai falar a palavra. Seus olhos vão ver com os olhos espirituais, porque sua alma convertida vai controlar os seus olhos, os seus ouvidos, e a sua boca não vai blasfemar, nem falar palavras torpes, nem mentir. Quando eu prego isso aqui, pode ter certeza, eu entendo que isso aqui é resultado de um trabalho fenomenal do Espírito Santo na minha vida. Porque eu não me acho melhor do que nenhum pastor que está hoje aí no mundo. Mas para eu chegar a reconhecer e a falar a verdade, eu tive que realmente me converter. Porque, irmãos, se eu tivesse mentindo, vocês fariam holocaustos e sacrifícios e encheriam esse lugar aqui, ó, de dinheiro. E vocês voltariam para casa enganados e pensando consigo mesmos, estou salvo. É o que Jeremias está falando. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Não uma fé falsa, mas uma fé genuína. Sabe qual é a genuína? Vou antes dizer qual é a falsa. A falsa é a que te conduz à perdição. A genuína é a que te revela a verdade. E quando você tem a revelação da verdade, você realmente tendo essa revelação, você não se contenta em ser mais um na fila. Você quer viver a verdade. Amém? Entende isso? Então, aqui, ele diz, as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, ou você pensa que Deus não vê o que você faz lá fora? Pare de fazer o que é mal aos olhos de Deus, porque Deus te acompanha 24 horas do dia, te ouve e Ele sonda o teu coração. Jeremias 17. Ele sabe o que você pensa. Então cesse de fazer o mal. E aqui diz assim, ó: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça. Amém? Repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Por quê? Porque em Israel as viúvas não tinham direito. E quem era órfão não tinha direito. Então se morria o pai e a mãe, a criança não tinha direito. Ou virava escravo de alguém o resto da vida, ou ia morrer de fome. E quando só morria o pai, a mulher não tinha herança material, ela não tinha direito à herança, não tinha direito à pensão, não tinha direito a nada. Então se o cara morreu com dívida, ou ela pagava com os filhos, porque se ele morreu com dívida, os bens já eram tirados.
Se não desse para pagar, tinha que entrar os filhos. E se isso não desse, ela própria. Então era muito ruim a situação do órfão e da viúva. Você vai ver tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus mandando a gente ajudar o órfão e a viúva. A gente quem? Nós cearenses? É? Não, Israel. Porque nós cearenses, nós brasileiros, temos, tanto na Constituição como no direito civil, nós temos que a viúva tem direito à pensão, tem direito ela é meeira, direito à metade dos bens do cara que morreu, do marido, entendeu? Os filhos têm direito aos outros 50% dividido igualmente. Então, na nossa lei brasileira, tá tudo beleza. Mas lá em Israel, não. Então, lá em Israel, isso é necessidade para se dizer verdadeiramente de Deus, tem que atender essa ordem. Entende isso? Quarto ponto e último. Ao final do capítulo 7 de Jeremias, nós lemos aí que o Senhor, do verso 29 ao 34, ele vai rejeitar o povo rebelde, quem não aceitar essa repreensão. Tem algo nesse texto que nós temos que entender profeticamente. Por isso que eu falo que é sombra das coisas que viriam, ou no presente ou no futuro. Na visão futurista da teologia, você vai entender isso aqui, ó. Olha o que diz. Portanto, verso 32. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do foguedo e de alegria, a voz de noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Agora, sabe onde está isso? Onde isso se cumpre? Sabe? Tanto no capítulo 16, verso 9 de Jeremias, como, vamos para a visão futurista? Abra em Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18, verso 23. Diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Então, do mesmo jeito que o profeta Jeremias profetizou, aqui se diz: não haverá voz nem de noivo nem de noiva. Toda alegria vai acabar nesse lugar que outrora foi Tofete. Nesse lugar não se ouvirá mais isso. E aqui em Apocalipse 18 está falando da ruína de Babilônia. Babilônia vem de Babel, que quer dizer confusão. A ruína completa e definitiva dessa confusão religiosa. Por favor, entenda. O anticristo, ele vai unir as religiões. Ele vai unir o hinduísmo, o cristianismo, o romanismo, todos os ismos. Recentemente, o Francisco, o Papa atual, que a Igreja Católica, uma parte dela, que não é gregoriana, diz que ele não é o Papa. Ele não havendo Papa. Diz que Bento XVI é que é o Papa. Dá uma briga medonha. Mas veja, Francisco, recentemente, fez uma reunião com líderes religiosos de várias e várias religiões, inclusive um pastor evangélico, que eu não vou citar o nome para não levar processo, mas um pastor evangélico aqui do Brasil, de Assembleia de Deus, hein? Esteve lá. E eles fizeram uma reunião
ecumênica. Porque a ideia é que o templo, e agora essa semana que passou, os judeus andaram em praça, em ruas por Jerusalém e passaram ali no local do monte do templo, onde está o templo de Al-Aqsa, que é o templo que os muçulmanos adoram a Alá, e que dizem que naquele lugar Maomé desceu num cavalo branco, aquela história toda. Naquele lugar, o templo de Al-Aqsa, eles estão declarando, os judeus, que tem que ser construído urgente o terceiro templo, o templo de Deus. Um congressista americano declarou recentemente, agora nessa semana, que aquele templo de Al-Aqsa tem que ser destruído e que o templo de Salomão tem que ser levantado, o templo de Deus tem que ser levantado logo. John Biden, atual presidente dos Estados Unidos, disse: o que precisar de nós, americanos, para a reconstrução do templo, pode contar com a gente. Isso tudo está acontecendo assim, ó, e os crentes não estão vendo. Você sabe quando eles levantarem esse templo, e eles não levantam, você sabe que no Japão construíram um hospital, não é hospital de plástico não, viu? Nem aqui não. Um hospital assim, ó, tijolo e cimento. A tecnologia está tão avançada que em 4 dias eles levantaram um hospital enorme. Vocês viram aqui da pandemia, esse período? Japão construiu um baita de um hospital em 4 dias. Com tudo que tem direito. Super avançado tecnologicamente. Tu imagina em quanto tempo eles podem levantar o templo? Tudo está feito. Tem tudo pronto. Em quanto tempo vocês acham que eles levantam o templo? Então você pensa que está distante? Está muito próximo. E aí, irmão, quando esse templo for levantado, vai haver um acordo ecumênico. Vai haver um tratado de paz entre Israel e muçulmanos, para que ali as religiões possam compartilhar daquele lugar. Mas isso, durante 3 anos e meio, não vai ser notório aos olhos dos homens. Os primeiros 3 anos e meio do anticristo, ele vai fazer de uma maneira a miúde. Quando terminar os primeiros 3 anos e meio, ele vai repetir o que fez Epifânio. Epifânio foi ele na história da antiga Grécia, quando houve a guerra entre Grécia e Roma. Epifânio estava nesse período. Ele entra no templo e pega um porco, que é um animal imundo, que Deus falou a Israel que era um animal imundo, não para nós não somos judeus, amém? Mas naquela época Deus condenou o porco. Ele pega o porco, leva para o templo e sangra o porco no local santo, no local sagrado. Ele profanou o templo. Então Epifânio é conhecido na teologia como um exemplo de anticristo. Porque da mesma forma que Epifânio profanou, o anticristo, quando ao final de 3 anos e meio, vai profanar, porque ele vai entrar no local santo dos santos, onde só o sumo sacerdote pode entrar. Ele vai entrar e o sumo sacerdote vai dizer: o que você está fazendo aqui? Você não pode entrar aqui. Isso aconteceu com o rei que pegou lepra na testa. Vocês lembram disso? Joás? Acho que foi Joás, não lembro aqui. Já vem na mente, mas eu acho que foi Joás. Pegou lepra na testa. E o sumo sacerdote, que tinha uma coroa dourada que dizia santidade ao Senhor, o repreendeu e chamou os sacerdotes para expulsá-lo do santo dos santos. Mas ele já saiu? Uzias, beleza, obrigado. Então ele saiu de lá leproso, morreu leproso. Mas Epifânio entrou, profanou aquele templo. Ele virou escombros e só foi levantado na época de Herodes Antipas. Foi todo destruído. Todo não, semi-destruído. E o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai profanar
e ele vai dizer, eu posso entrar aqui porque eu sou Deus. E é aí que Israel vai dizer, não, você não é Deus. Porque Deus é Ruach, Deus é Espírito. E você é carne. Você não é Deus. E aí Israel vai rejeitar o anticristo. Duas testemunhas, que nós acreditamos ser Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, vão estar dizendo quem é Jesus para Israel. E ali eles vão entender que o Messias, o Cristo, já tinha vindo no passado. E eles o rejeitaram, como está lá em João 1. Quem está entendendo isso? Então naquele dia eles vão entender. Naquele dia eles vão entender. E daquele dia em diante vão sofrer na mão do anticristo, padecer. O anticristo vai dizimar Jerusalém. Eles vão correr para um vale chamado Meguido. E vai haver ali a guerra do Armagedon, ao final de 7 anos. Onde milhares de corpos vão estar estendidos. Porque ao sopro de Cristo, quando ele pisar na terra, ele vai soprar, e o profeta, falso profeta, o anticristo, e todos os seus exércitos, milhares e milhares de soldados, morrerão naquele vale. E darão de comer às aves do céu, os abutres. E vai se cumprir novamente o que foi falado aqui na palavra do profeta Jeremias. Amém? Por que eu estou falando isso tudo para você? Quase que eu me acabo agora de falar. É porque eu quero salvar a tua alma. É porque eu quero que você não seja mais um na fila. Que você se apresente a Deus com adoração genuína. A gente não pode desprezar a obra do Senhor. Nós temos que entregar dízimos e ofertas. Nós temos que sacrificar o nosso ganha-pão, às vezes, deixar de comprar uma coisa para dentro de casa e dar na casa de Deus. Isso é bíblico. Mas isso não é para pagar pecado, gente. Não é para ser mais santo que o outro. E não é para conquistar lugar no céu. Isso aí é uma ordenança, porque na igreja primitiva, o povo trazia e depositava aos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam e faziam a obra crescer, aplicavam na obra. E aquelas pessoas, viúvas, órfãos e necessitados, eram ajudados pelos apóstolos. Inclusive, foram levantados 7 diáconos. Diácono quer dizer serviçal. E eles eram responsáveis de ver quem estava necessitando de ajuda. E a igreja primitiva tinha recurso para ajudar os necessitados. A igreja contemporânea, a nossa igreja, ela não tem esse recurso. Por quê? Porque o povo de hoje não entende a igreja primitiva. A igreja primitiva não deu só ofertas e dízimos. Ela deu a vida. Ela foi morta, crucificada, esquartejada, comida pelos leões, degolada, assim, apedrejada, afogueada. John Hus, por traduzir a Bíblia, morreu louvando a Deus no madeiro, agarrado assim no madeiro, louvando a Deus, e foi incendiado em praça pública. John Wycliffe, porque traduziu a Bíblia, foi esquartejado e não teve lugar para o seu túmulo. Foi espalhado em vários lugares, pedaços do seu corpo, para que não se tivesse um lugar de memorial a ele. Entende isso? Quem tem uma BKJ, uma Bíblia BKJ, uma King James, o tradutor da King James é o William Tyndale, que traduziu para o inglês. William Tyndale, ele foi, degolado, porque traduziu a Bíblia. Então, irmãos, é muito pequeno, é muito medíocre, é muito mesquinho, é muito mesmo, quando as pessoas rejeitam o dízimo e a oferta, porque elas provam que se não dão dízimo e oferta também não estão dando o quê?
a vida pelo Evangelho. Pelo Evangelho, pela obra de Deus. É isso que você tem que entender. A verdade é essa. Não é câmbio, troca. Não. Não é toma lá da cá. Isso aí é diabólico. Isso aí não é da igreja de Filadélfia que entende, guarda a palavra e pratica. Não. Não é da igreja que vai ser arrebatada. Isso aí é de Laodiceia, uma igreja avarenta, gananciosa, que quer lucro. Das 7 igrejas do Apocalipse, só uma vai subir. 6 vão ficar. 6. Uma vai subir, chamada Filadélfia. O comportamento das outras 6 se adequa a muitos ministérios que ensinam errado. E por isso, nós temos crentes esmirnianos, laodiceanos, e por aí vai. Filadelfianos são tão poucos, irmãos. Crente que ouve e pratica a palavra. Crente que ouve hoje e põe em prática. É tão pouco. Você morre de falar o ano inteiro para converter uma alma. Para fazer alguém deixar de ser o que foi e se tornar o que Cristo quer que seja. Por isso que são muito poucos os que vão entrar no dia do arrebatamento. E eu quero muito, muito, muito que você faça parte desse pouco de gente que vai entrar. Amém? Fique de pé.